Olá pessoal, aqui é o professor Auri. Nós vamos estudar hoje um tema de muita importância nas nossas vidas. Não é uma coisa boa que pode acontecer com todos nós, não é isso? Vamos estudar sobre a Rota da Seda e a Nova Rota da Seda. Bem, quando se fala um título desse tipo, né? A Rota da Seda e a Nova Rota da Seda, quer dizer que havia sim, no passado, uma velha Rota da Seda, né, que não existe mais, e agora nós teremos uma nova Rota da Seda, não é, renascida, não é? Então, como foi descoberta a Rota da Seda, né, a antiga Rota da Seda? Há milhares e milhares de anos atrás, um antigo oficial do governo chinês, que ele foi expulso, né, do país, né, com desonra. Ele não foi só demitido do seu alto cargo de alto escalão, ele foi expulso do país, né, para viver como um mendigo, como um pária, não é? Então, anos e anos mais tarde, ele voltou e queria falar com o imperador, na corte do império. Por curiosidade, né, o imperador quis ouvi-lo, né? Como é que um homem tão desonrado tinha coragem de se dirigir a palavra ao imperador? Então, acontece que este homem fez uma revelação tão incrível que ele foi perdoado, né? Foi até reintegrado à corte com seus privilégios, né? Com seu status novamente, né? Então, ele revelou ao imperador um caminho por onde passava grande quantidade de riqueza e que o governo não sabia, o governo não tinha ciência da existência desse caminho, né? Era a Rota da Seda. Era um caminho por onde passavam caravanas e mais caravanas, carregadas de itens de alto luxo. Não eram itens de luxo, era de alto luxo. Era seda, porcelana, né? Era jade, pedras preciosas, que na época só existiam na China, mas o mundo inteiro queria comprar. Não é? As pessoas no mundo inteiro estavam dispostas a desembolsar uma fortuna só para ter uma camisa de seda, para ter um pingente de jade, não é? Para ter um jarro, uma chaleira de porcelana chinesa, não é? E o governo nem sabia, gente, da existência dessa estrada. O que nós estamos vendo aqui é um mapa que ilustra a Rota da Seda continental, né, em vermelho, né, que ela sai, são estradas que saem da China e vão até a Europa, não é? Passando pela Ásia Central, passando pela Pérsia, pela Arábia, grandes impérios da Ásia, não é isso? Em azul aqui nós temos a Rota da Seda marítima, que também havia barcos, né, navios, que navegavam a costa, muito próximos à costa, levando essas mercadorias caríssimas. Então, gente, nós estamos vendo aqui 3 continentes, né? Os mercadores saíam da Ásia, né, da China, e iam até a África, iam até a Europa, né? Então, era uma estrada que cortava meio mundo, não é? Carregados de itens de alto luxo. Nós temos aqui uma gravura de época, de mais de 1000 anos, de mercadores bizantinos, não é? Ou mercadores romanos, como eles se chamavam na época, da Rota da Seda. Eles saíam de Bizâncio, iam até a China buscar seda e voltavam. Assim como outros povos de outros lugares do mundo que queriam, né, usufruir desse luxo, né, todo esse luxo chinês, né, que era caríssimo. Nós temos aqui uma peça de valor histórico, né, de valor arqueológico. Isso aqui é uma chaleira de porcelana chinesa branca e azul, com acabamento
e metalurgia árabe. Esse é o luxo de 800 anos atrás. Então as pessoas queriam ter essas coisas caras, não é isso? O que nós vemos agora são réplicas, né, de antigos trajes chineses para o casamento, né? Trajes tradicionais para noivo e noiva, não é? Feitos em seda e algodão, para ficar mais baratinho, né, mais acessível. Cada roupa dessa, gente, custa R$ 1.400, sem as taxas. Bem, isso não é um item de alto luxo, não é? Mas é só para vocês terem uma ideia, né, do que a China vendia para o resto do mundo, né? O resto do mundo queria comprar e o governo nem sabia, não é? Aqui nós temos um pingente de jade inspirado nas antigas joias chinesas, não é? Ela custa, isso aí, gente, é uma joia muito pequena, certo? Mas custa R$ 760.000, sem as taxas, taxa de alfândega, sem os impostos, né? Então, imaginem vocês como isso era caro na época, não é? Muito bem. Havia um interesse imperial na Rota da Seda, não é? Qual é o interesse do governo? Ele quer cobrar os tributos. Ele quer receber o imposto dele. Aí o governo nos diz que ele quer garantir a segurança de uma coisa que já estava segura, né? Que já tinha, o pessoal já se virava e já garantia a segurança da Rota da Seda, não é? Cada um se defendia. O Império queria garantir a existência da Rota da Seda, a existência de uma coisa que já existia. O Império queria garantir a prosperidade da Rota da Seda. A Rota da Seda que já prosperava sozinha, né, sem que o governo tivesse sequer conhecimento da sua existência. Estão percebendo, gente? Então, esse era o interesse imperial. A Rota da Seda, como ela levava muita riqueza, ela atraía muitos riscos, né? Atraía cobiça. No caso, tribos inteiras de saqueadores, né? Principalmente no deserto. Então, um saqueador podia levar toda a mercadoria e o comerciante ia falir. Dificilmente ele ia voltar, né, a passar pela Rota da Seda. O pior, o saqueador podia levar também a montaria e a água da caravana. Aí os mercadores sofreriam uma morte lenta, né? Que a Ásia Central tem desertos que são planos, totalmente planos. Não tem uma montanha para fazer uma sombra. É complicado, né, gente? Os saqueadores também poderiam matar e torturar a caravana. Aí pelo menos era uma morte rápida, né? Mas enfim, era muito perigoso transportar riquezas pela Rota da Seda. Então, havia também um risco que os governos traziam para a Rota da Seda. Por quê? A cobiça estatal, ela cobrava tributos cada vez mais altos, que dificultavam o trabalho dos mercadores, que reduzia o retorno financeiro do mercador, a recompensa que o mercador ia receber, né? Também havia a corrupção das autoridades, né? Que o custo da corrupção, gente, não é só um pedaço do seu dinheiro que ele leva embora, né? A corrupção leva a decisões ruins, não é? E também os países tinham, né, os impérios tinham exércitos fracos. Muitos países tinham exércitos fracos. Aí você tem instabilidade política, você tem um país suscetível
mais suscetível a invasões estrangeiras, né? E tudo isso poderia levar à falência da caravana, podia levar à sua morte. Então era muito perigoso, gente, cruzar a Rota da Seda. A Rota da Seda, gente, ela prosperou durante milhares de anos, mas ela chegou ao fim. Tudo chega ao fim um dia. Né? Nós tivemos aqui a ascensão dos invasores mongóis e o colapso do Império Mongol. Vejam só. Os mongóis, na verdade, não são só um povo. São vários povos que existiam ao norte da China, né? Além das muralhas da China. Eram povos nômades, pastores. Um belo dia, né, no século 12, 13, eles enfrentaram uma severa seca, né, e muitas guerras, né, disputa por bons pastos, né, disputa pelo gado. Aí isso acabou unindo os mongóis a invadir a China, né, em busca de pastos mais verdejantes, não é? Eles invadiram a China e encontraram uma série de problemas e causaram uma série de problemas também. Né? Eles promoveram um verdadeiro genocídio, um dos maiores genocídios da história da humanidade. Não se sabe quantos milhões de pessoas os mongóis mataram. Então, isso interrompeu a Rota da Seda por alguns anos. A Rota da Seda voltou, né? Porque os mongóis, eles aprenderam a civilização com a China, aprenderam a vida sedentária, né? Isso, a vida nas cidades. Aí os mongóis passaram a ver vantagens no comércio. As vantagens que o comércio poderia trazer para a sua máquina de guerra, para o seu império. Então, os mongóis cobravam um impostinho de nada, que era maravilhoso. Só isso já era maravilhoso para os comerciantes. Né? Pagar pouco imposto é maravilhoso. E os mongóis também, eles eram cruéis. Não, cruel não é a palavra correta. Eles eram brutais, implacáveis com os ladrões. Eles não toleravam ladrão de jeito nenhum. Então os mongóis caçavam e matavam todos os ladrões. Isso fez a Rota da Seda prosperar como nunca. Ela chegou inclusive ao seu auge, não é? Mas a Rota da Seda acabou porque o Império Mongol cresceu tanto que desmoronou. Ele se dividiu em vários impérios menores que estavam em guerra um com o outro e aí não tinha mais como ter Rota da Seda. Os clientes da Rota da Seda na Europa e na África também estavam em crise, né, com instabilidade, né, estavam entrando em colapso, né, os impérios estavam acabando. Então isso também foi determinante para o fim da Rota da Seda. Que alternativa os mercadores tinham para os seus itens de luxo, as suas joias, a sua porcelana, a sua seda? Que alternativa eles tinham? Eles tiveram novas oportunidades com as grandes navegações. Começou com os portugueses, que eles navegavam em alto mar, né, e podiam levar as mercadorias da China para a Europa e para o resto do mundo também. Então, os portugueses enriqueceram muito nessa época. Depois vieram os espanhóis, holandeses e tal, né, outros povos. Começou com os portugueses. Então, gente, a Rota da Seda acabou, certo? Durante séculos. Nós estamos vendo aí um mapa, uma animação, que mostra a rápida expansão e colapso do Império Mongol, que foi o maior império da história da humanidade, não é? O Império Mongol ia da Sibéria até o Egito. Imagine você como era gigante esse império. Ele cresceu, ele desapareceu tão rápido quanto surgiu, né?
Então, 700 anos depois, né, do fim da Rota da Seda, se fala em uma nova Rota da Seda. Por quê, professor? A China é uma potência econômica emergente no mundo, não é isso? A China está crescendo muito, está rivalizando com os Estados Unidos, né, como grande potência econômica. Então ela precisa, né, ela quer fazer a Rota da Seda. A logística de ultramar, né, ela mostrou alguns problemas, né, como sendo a única alternativa para levar mercadorias da China para o Ocidente. Então, existe a necessidade de outros caminhos para o fluxo de mercadorias entre Oriente e Ocidente. Né? Aqui no Brasil a gente tem esse problema. A gente só transporta mercadoria praticamente por rodovia. Uma pequena parte é levado de trem ou de navio. Né? Então aqui no Brasil, quando o caminhoneiro entra em greve, é um Deus nos acuda, né? O país para. E o que a China quer evitar é isso. Ela quer diversificar o seu transporte. O governo chinês, ele quer ser a grande potência hegemônica mundial. Então ele quer fazer mais uma, duas, três rotas da seda para transportar suas mercadorias de caminhão, de trem, não é? A China, gente, tem dinheiro em caixa. Ela tem recursos financeiros para construir essas obras faraônicas. São várias obras faraônicas. Os chineses, eles também têm tecnologia e know-how, é o conhecimento, para construir essas estradas. Não é? Eles conhecem produção industrial, construção, navegação, mineração, microchip e etc. Eles têm conhecimento para fazer essas estradas. A China, gente, também tem predisposição para emprestar dinheiro, negociar, né, com ditaduras ao redor do mundo. Né? Enquanto um país, normalmente, né, os países têm muito medo de negociar com ditaduras, né, ou simplesmente não negocia, a China não tem esse problema. Né? Ela negocia com esse pessoal, ela empresta dinheiro, ela constrói nesses países, né? A China não se importa, ela só quer construir a Silk Road, né? A Rota da Seda. O que nós estamos vendo aqui é um esboço, né, do que seria a Rota da Seda. Aqui as mercadorias saem da China para a Ásia Central, para a Rússia, para o Báltico, para o Mar Mediterrâneo, para o Sudeste Asiático. Olhem só, eu cortei esse mapa, que ele tem uma rota até o Chile. Então essa Rota da Seda, gente, é muito grande, certo? Bem, o lado positivo da nova Rota da Seda, ou Silk Road em inglês. Vamos ter a construção de uma estrutura logística moderna, não é isso? Estradas modernas, pontes modernas, não é? Terminais de container modernos, não é isso? Gigantes. Nós temos uma opção de segurança para o transporte marítimo, né? Nós vimos nos últimos meses que o canal de Suez, na África, né, ficou bloqueado por um navio, um pequeno acidente com um navio, bloqueou bilhões e bilhões de dólares de mercadorias, né, atrasou a entrega de bilhões e bilhões de dólares, não é, pelo mar. Então, se houvesse uma estrada de ferro, se houvesse a rodovia, né, que a China quer construir, esse problema poderia ser diminuído, poderia ser melhor administrado. Nós vamos ter também, como efeito positivo da Silk Road, os investimentos na construção e na produção. Alguém consegue ser contra isso?
né? Me diga se alguém consegue ser contra isso. A multiplicação da riqueza e dos empregos ao redor do mundo. Quer dizer, professor, que essa nova Silk Road pode gerar novas oportunidades aqui em Candeias? Sim, pode. Né? Ao redor do mundo todo, gente. Mesmo que não construa aqui, mas os efeitos benéficos da construção da Silk Road vão chegar até aqui, até em lugares mais distantes, certo? Agora o lado negativo da Silk Road. É uma aposta muito grande, é muito arriscado, né? Muito complexo. Você vai atravessar muitos países, né? Você vai investir muito dinheiro, então é perigoso, existe muito risco. Nós temos o risco da instabilidade política no caminho da Silk Road, né? Nós temos no Oriente Médio, por exemplo. O Oriente Médio é um barril de pólvora, pode ter uma guerra lá a qualquer momento, não é? O Afeganistão é um país em guerra civil, não é, gente? Empresa nenhuma, gente, quer investir num lugar que tem instabilidade política, certo? É muito perigoso. Outra coisa ruim é a China financia ditaduras sem exigir a contrapartida dos civis, não é? Isso tem que ser dito. Existe um risco com a guerra comercial China-Estados Unidos. Né? Esses dois gigantes estão brigando entre si e pode sobrar para a gente que é pequeno. O Brasil comparado com os Estados Unidos é pequeno. A economia é pequena. Então, se o Brasil tiver que optar em fazer comércio só com os Estados Unidos ou fazer comércio só com a China, vai ser ruim de qualquer jeito, porque todos os dois são importantes para o Brasil. Assim como são importantes para a França, para a Espanha, para a Inglaterra, para o Japão, não é? Existe também, gente, o risco de uma guerra Oriente-Ocidente, porque a China, o governo da China não é flor que se cheire. Eles invadiram o Mar do Sul da China, que pertence não só à China, mas a vários outros países. A China, a marinha chinesa invadiu, construiu bases militares, certo, nas ilhas. E o que os outros países vão fazer? Os outros países estão com medo. Se a China invadir o resto do país, se a China declarar guerra, então isso é um perigo, né? Sobrou até para a Austrália, que fica a milhares e milhares e milhares de quilômetros da China. E a Austrália, ela faz parte da OTAN. A OTAN é uma organização militar que tem 30 países. Se você declarar guerra a um país, os outros 29 vão vir entrar na guerra. Certo? É perigoso. A China pode desencadear uma terceira guerra mundial. Certo? Imagine, não é? Então, gente, para fechar com chave de ouro a nossa aula, eu quero agradecer a atenção de todos vocês, não é isso? Fique atento aos prazos no Google Sala de Aula, certo? As atividades têm prazo para entregar. Você tem 15 dias para fazer os deveres. Lá você também tem um arquivo PDF para ler no smartphone, caso você não queira assistir o vídeo, né, de novo, ou caso você tenha problema com a conexão, você lê o texto na tela do seu celular, certo? É específico, adaptado para smartphone. Dúvida, o professor Auri está aqui, certo? No WhatsApp. Pode mandar a sua dúvida. Eu desejo bons estudos a vocês e até a próxima aula.